Senhor, príncipes e princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui, nossa leitura anual, nossa leitura abençoada, e hoje estou aqui juntamente da minha mãe! A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional, que é a leitura da palavra de Deus que estamos fazendo em um ano. Estamos quase no final, né? Faltando somente o restante do livro de Neemias, que é o livro que nós estamos lendo, e logo depois Esther, que nós começamos em junho do ano passado. Então, logo nós terminaremos. E como eu falei, estamos lendo o livro de Neemias. E hoje nós vamos ler do capítulo 6 ao capítulo 9. Capítulo 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Lembrando, né, que Neemias, juntamente com o restante do povo que voltou do cativeiro, eles estavam reconstruindo os muros de Jerusalém. Capítulo 6. Sucedeu, mas que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me. Sim, de noite virão matar-me. Porém eu disse: Um certo homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus que o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra.
Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas, que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as suas palavras lhe levavam. E as minhas E palavras. as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias estabelece, guarda e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Capítulo 7. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante de sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados, que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós 2.172. Os filhos de Cefatias 372. Os filhos de Ará 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Natofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Criate Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adi de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Mer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017.
Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Malá, Tel-Arzá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundo, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. Os Tirzata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias, 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 arratéis e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns dos povos, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Esdra lê a lei diante do povo. Capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos,
e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, e Misael, Malquias, e Azum, e Asbadana, Zacarias, Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as mãos. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, Sabetai, e Odias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram um livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias, que era o Tisata, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. A festa dos tabernáculos. E no dia seguinte, ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento segundo o rito. Arrependimento e confissão do pecado. Capítulo 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si, e a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, e levantando-se no seu posto,
leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegestes Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe pusestes por nome Abraão. E achastes o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos gigazeus, para a dares a sua semente. E confirmastes as tuas palavras, por quanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubestes que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê. E o mar fendestes perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e os guiastes de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai descestes, e falastes com eles desde os céus, e destes-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons, e o teu santo sábado lhes fizestes conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandastes pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra pela qual alçastes a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizestes, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparastes, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou, de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não retirastes da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Desse modo, os sustentastes 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, e os repartistes em porções, e eles possuíram a terra de Seom,
a saber, a terra do rei de Hesbom e a terra de Og, rei de Bazã, e multiplicastes os teus filhos como as estrelas do céu. E trouxeste-os à terra, de que tinha dito a seus pais que entrariam nela para possuírem. Assim, entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvore de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se revoltaram contra ti, lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregastes na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram. Mas no tempo de sua angústia, clamando a ti, desde os céus tu o ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, e convertendo-se eles, e clamando a ti, tu os ouvistes desde os céus, e segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes, e protestastes contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os seus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá, e retiraram os seus ombros, endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, estendestes a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregastes na mão dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, não os destruíste nem desamparastes, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o seu povo, desde os dias dos reis da Assíria, até o dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes, e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e aos teus testemunhos, que testificasse contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que pusestes sobre nós por causa dos nossos pecados. E, conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso fizemos um firme concerto e escrevemos e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Glória a Deus. Por hoje são esses capítulos, né? O capítulo 7 foi um pouco
mais extenso, mas é porque ele falava de genealogia, né? Então, não se torna tão grande porque era só genealogia. Mas a gente vê aqui a fidelidade, né, de Neemias, a certeza que ele tinha do poder de Deus, mesmo diante daqueles que queriam fazer com que ele parasse a obra, mas ele não parou. E Deus foi com ele, né? Conseguiu terminar de construir os muros e já estavam lendo, né? O livro da lei que o povo não tinha mais ouvido porque estava no cativeiro. Graças a Deus por isso, né? Agora o povo que chorava, eles mandaram o povo se alegrar, porque na presença de Deus, né? Tem que ter alegria. Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanha. Vamos agora orar, agradecendo por tudo. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo meu vestir, pelo meu calçar, pelo pão de cada dia, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura, Senhor. Abençoa, Senhor, os missionários, Papai do céu. Protege eles, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está nos acompanhando, Papai do céu. Multiplica as bênçãos em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, a paz do Senhor e até amanhã.